O próximo item eu acho que vai ser uma coisa também que vai dar uma polêmica, né? Que é a questão de trabalho, aposentadoria, interdição, né? A gente começou a falar daquela evolução, a questão da sonda, né? Assim, a Uhum. pessoa para de alimentar, já está num caso super grave ali, né? Bem avançada, já não anda, não fala, não conversa, não está vegetando praticamente. Enfim, tem alguma lei assim que o paciente ele pode preencher em lucidez, vamos colocar, falando que ele não quer aquilo, tal qual o transplante, enfim, uma coisa assim, né? Isso vai, com certeza vai dar polêmica, né? Mas a gente deve sim, sem dúvida nenhuma, discutir. No Brasil, você não tem obrigação de, por exemplo, começar com direção. No Brasil, você não tem obrigação direta de informar o órgão de trânsito. No Brasil, isso pode ser interpretado como quebra de sigilo e o paciente pode, inclusive, questionar e processar se isso acontecer, né? Então, primeira informação é que a história do Canadá lá, que lá é uma obrigatoriedade, aqui no Brasil não é, tá? A outra questão é que há uma tendência, né, os novos guidelines de questões cíveis, né, nos pacientes com Alzheimer, eles recomendam que o paciente na fase leve ele ainda pode dirigir, né? Isso é interessante, né? E isso se deve por um fator, vamos dizer assim, neurofisiológico curioso. A memória da direção é a mesma memória do caminhar, é a mesma memória do andar de bicicleta, né? A gente sempre fala, você andou uma vez de bicicleta, você nunca mais esquece, não é isso? A gente chama de memória procedural. Essa memória procedural, ela exige pouco do córtex. A gente fala que é uma memória medular. É uma memória primitiva. Ou seja, ela está guardada numa região do cérebro que não é acometida pelo Alzheimer nas fases iniciais e moderadas. Então, é possível, sim, que o paciente com Alzheimer consiga dirigir em regiões que ele está acostumado, né? Às vezes você faz um teste nele, ele vai mal no teste, e você fica surpreso, fala, poxa, como é que esse senhor está dirigindo? E é por isso. A direção depende de uma memória procedural. Então, uma tendência de que a gente permita esses pacientes dirigirem nas fases iniciais da doença. Mas Tá? é só dirigir é entrar no carro e manipular o carro, mas assim ele pode se perder, ter que pedir ajuda para poder acabar de É, chegar. por isso que a gente fala que é nas fases iniciais ainda, né? Assim, ou seja, o paciente perde algumas questões instrumentais e outras complexas. E por isso que a gente fala que são em ambientes que ele está acostumado. É claro que existe um risco nesse processo, mas ao mesmo tempo você também tem que deixar o bem-estar do paciente. Então, se esse paciente começa a se perder em alguma situação, a gente tem que conversar abertamente com relação a Uhum. proibir essa direção. Mas não, também não é um fato concreto, definido, mas existem já alguns manuais que recomendam que a gente possa deixar o paciente dirigir nas fases iniciais. Entenda que fases iniciais não é toda a fase inicial. É fases iniciais mesmo, vamos dizer naquela parte do filme que ela começa a ter um diagnóstico lá, ela começa a ter um prejuízo, mas ainda não está totalmente prejudicada. Ela tinha um diagnóstico de demência já e ela deu uma palestra, Uhum. né? Então, assim, para a gente entender isso, tá? A outra questão é a interdição. Isso é uma outra questão desafiadora, tá? O paciente que tem diagnóstico de demência, teoricamente, ele não pode fazer procuração. Ele não pode nomear uma outra pessoa para tomar conta das coisas dele porque recebeu o diagnóstico de demência. Tomar decisões, como, por exemplo, quem vai ficar com uma herança ou coisas desse tipo, ele pode fazer por ele mesmo nas fases iniciais. Só que há um problema. A família, qualquer membro da família, e a gente sabe que brigas por herança, por exemplo, são absolutamente comuns, eles podem questionar esse testamento futuramente, judicialmente, e o juiz vai perguntar para você se ele tinha demência, e você vai falar que ele tinha demência. Você não pode afirmar que a decisão que ele tomou, ela não é verdadeira porque ele tinha demência, Uhum. a não ser que ele estivesse muito grave. Mas você vai falar que ele tinha demência e que pode ser que a demência tenha comprometido a tomada de decisão dele. Mas você não é obrigado a falar que ele não pode fazer de imediato. Mas a família pode futuramente questionar, isso você tem que deixar muito claro.
e judicialmente você não vai poder mentir que naquele momento ele não tinha demência, porque você já deu esse diagnóstico, né? Então, isso é uma outra questão importante. E, por último, né, assim, nesse âmbito civil, né, que você está querendo trazer, esse paciente passar por uma interdição. Interdição é quando você tira totalmente, tá certo? Em determinadas situações, em determinadas esferas, ou todas elas, a capacidade do paciente de gerir a própria vida, ou seja, de tomar decisões como indivíduo, né? É muito grave isso, é muito importante, né? Mas de vez em quando é necessário. É necessário quando o paciente nitidamente está comprometendo o patrimônio dele, por exemplo, por decisões equivocadas decorrentes da demência. E ele não abre mão daquilo, ou seja, ele não aceita que ele tem demência e ele quer continuar exercendo o direito dele. A interdição é contra a vontade, né? Eu tive um paciente, por exemplo, que quando eu falei que ia fazer isso, ele, eu não vou aceitar, né? E aí eu falei assim, olha, fulano, infelizmente, interdição é contra a vontade mesmo. Porque se fosse a favor, não precisaria de interditar. Se o senhor, por livre e espontânea vontade, entregasse seu cartão de crédito para o seu filho, deixasse que ele gerisse a sua própria vida, não precisava de interditar. A gente tem que interditar quando existe um prejuízo grave e o paciente não aceita. Ou quando tem que ser tomada uma decisão importante e ele não pode mais responder por ele. Ou porque não consegue, ou porque não pode nomear um procurador. Então, muitas vezes, filhos vão ao meu consultório e falam assim, doutor, o cartório está pedindo um laudo de sanidade mental do meu pai para ele poder me nomear procurador, para que eu possa tomar conta das coisas dele, porque ele não está conseguindo. Aí eu falo, você acabou de explicar que eu não posso fazer esse laudo. Ele não consegue, ele não tem condições, então a gente tem que interditar. Aí a família entende, porque ela não sabe desse processo, fala, então tá. E aí é um processo de interdição. Às vezes, quando o paciente não quer ser interditado, ou quando existe uma reserva cognitiva ainda importante, o juiz pede para ver o paciente. Ele pode até dar uma liminar, falar, olha, está interditado, mas marca uma audiência, quando o paciente tem advogado, por exemplo, para poder ver se esse paciente está com demência mesmo. Boa parte das vezes, na maioria, o juiz acredita no meu relatório, nas minhas palavras, nos exames que eu descrevo, e ele interdita sem nenhum problema. E aí ele vai rever se o paciente contratar um advogado para tentar reverter essa interdição. Uhum. E sobre a sonda, tem alguma coisa sobre isso? Enfim. Nossa, essa talvez a decisão não é polêmica, mas é difícil. Né, porque assim, eu não quero nada invasivo mais, né? Vamos colocar assim, o paciente. O paciente está muito grave nesse momento, como eu disse, a perda de funcionalidade básica, perda de controle da urina, das fezes, da capacidade de se locomover, de vestir roupa, etc. Isso acontece tardiamente na doença, inclusive o filme não chega nessa parte, né? E eu acho que de forma bem sábia, eu acho que não tem necessidade de mostrar a parte doída da doença mesmo, acho que termina de uma forma bem romântica e interessante, mas sim, o paciente acaba em algum momento, se ele não morrer de outras coisas antes, está acamado. Uma das principais causas de morte no paciente com Alzheimer é a pneumonia aspirativa, ou seja, quando o paciente perde a capacidade de deglutir, assim, ele começa a engasgar com facilidade, em algum momento ele acaba aspirando alguma alimentação, faz uma pneumonia aspirativa e falece. Essa é uma das causas. E muitas vezes, quando começa a engasgar, a família já fala, vamos colocar sonda. E aí eu tento explicar de uma forma muito educada e tentando trazer algum conforto, de que esse paciente está numa situação que a gente tem que entender que a morte é o desfecho. Se a morte é o desfecho para qualquer um de nós, para esse paciente que está numa fase grave de Alzheimer, é o desfecho. Vai pegar uma infecção urinária porque está de fralda e vai morrer da infecção urinária. Então, é entender que isso é natural, que invadir para colocar sonda é postergar a vida e evitar a morte de alguém que não tem mais o que fazer aqui, né, no nosso plano, para quem acredita. Então, esse é um assunto delicado.
E quando chega na fase de não comer, que é a mais delicada das fases, a família não suporta ver o paciente sem comer, porque acha que ele está morrendo de fome. Tá? A gente sabe que a fome é sentida nos primeiros dias, mas que após um período, né, Leandro, a gente sabe que a pessoa deixa de sentir fome. A fome você sente no primeiro dia, no segundo dia. Se você ficar 3 dias sem comer, você não vai ter a sensação de fome mais, né? O organismo muda isso, passa por um catabolismo e começa a consumir o próprio corpo mesmo, como forma de alimentação. Pacientes de CTI, por exemplo, ficam 10 dias em CTI sem comer, porque pode ser que, COVID, pode ser que entube a qualquer momento, não pode entubar com alimentação, porque tem chance de aspirar, então eles deixam o paciente 5, 10 dias sem comida no CTI, usando só soro para hidratar, e o paciente fica, perde massa muscular? Claro que perde, mas sustenta, não passa mal, não morre de fome, né? Fome a gente fica nos primeiros dias. E existem alguns trabalhos de que a fome traz um conforto. Fome entre aspas, desculpa, né? Porque não tem fome. A privação de comida depois de um tempo, por longos dias nessa fase, traz conforto ao paciente. O paciente para de sentir dor, o paciente para de sentir desconforto. Então, seria até melhor para o paciente, na fase que ele já não consegue comer mais, esse seu desfecho ali, o paciente, de certa forma, vai acabar desidratando, fazendo uma síndrome, distúrbio de eletrolítico, vai faltar sódio, qualquer coisa desse cenário, faltar potássio, ou o que seja, e esse é o desfecho. Mas eu confesso que isso é muito difícil de convencer a família, e eu entendo, né, eu não fico ali, poxa, vocês estão equivocados, não, eu entendo, né, assim, um parente querido, né, vamos colocar na posição do familiar, né, Leandro, um parente querido, você simplesmente privar ele de comida e deixar ele deitado na cama, definhando até a morte, isso é muito difícil de se fazer, né, especialmente no nosso país latino em geral, a gente tem esse apego afetivo muito, muito intenso, então eu entendo também. Mas é uma discussão que passa por isso, sabe, assim, por essas decisões complicadas, né? No Brasil, existe um problema. No Brasil, os idosos morrem mais em hospital do que em qualquer outro lugar. Isso é errado. Idosos têm que morrer em casa, ou então no que a gente chama de hospice. No Brasil, praticamente não tem. Em Belo Horizonte tem um hospice que eu conheço. O hospice é uma instituição, não é um hospital, mas também não é uma instituição de longa permanência para idoso, né? Não é um asilo, conhecido antigamente como asilo, mas é uma instituição que a pessoa fica lá para morrer em paz, para morrer em tranquilidade. Você leva para o hospital, aí o hospital, o que ele busca? Sobrevivência. É assim que o hospital é treinado, né? Uhum. Então, chega lá o idoso numa situação complicada, o que o hospital vai fazer? Remédio, intubação, CTI, aí esse idoso morre como? Sozinho no CTI. Ou sozinho no corredor de um hospital lotado. Como que a gente gostaria de morrer? Será que a gente não queria morrer em casa, com um familiar do lado, dando a mão para um filho? Né? É muito melhor, é muito mais humano. E as pessoas, isso eu treino, né? Isso eu insisto mesmo, né? A questão da sono é um pouco mais complicada, mas eu insisto. Pacientes que estão em fase grave da doença, eu falo assim, olha, não leva para o hospital, sabe? Está fazendo em casa uma febre com uma pneumonia. Já acamada, né? Assim, praticamente não mexe. Eu falo, olha, vamos tentar tratar essa pneumonia em casa, né? Vamos usar um antibiótico aqui, outro ali, uma dipirona. E aí é assim mesmo, né? Assim, isso não é eutanásia, né? Não é a morte da pessoa, né? Eu não estou assassinando ninguém, eu estou simplesmente dando conforto para uma pessoa que vai morrer, e vai morrer em muito pouco tempo. Então, eu acho que não levar para o hospital, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que educar. Eu acho que um vídeo como o seu, né? Eu acho que também ele presta esse favor, que é educar as pessoas para dados importantes. Eu acho que é isso. Não levar para o hospital é um treinamento que a gente tem que buscar, sim. Sim.